Queridos irmãos, Igreja Jardim América, Jardim Primavera, é um prazer estar com vocês novamente, embora dessa forma, à distância, mas em oração e em comunhão nós estamos pela fé, cheios de saudade, com vontade de estarmos reunidos, nos vermos pessoalmente, nos cumprimentarmos, enfim, no momento oportuno, quando aprouver ao Senhor, isso vai acontecer. Portanto, continuemos firmes nessa caminhada. Hoje é o último domingo do mês de junho. Vamos ver o que nos espera para o mês de julho. Eu penso que se não for antes, talvez lá pelo meado do mês, talvez as coisas comecem a se aproximar do normal. Mas, para Deus e conosco sempre vai estar normal, porque o normal é fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma meditação com os irmãos nesta noite, em substituição, obviamente, ao culto normal. E quero que os irmãos ouçam com atenção, meditem naquilo que vai ser lido e falado, participem comigo das orações e o Senhor, tenho certeza, vos abençoará. Uma oração introdutória. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos no limiar de deixar uma palavra abençoadora para a Tua Igreja e para o povo em geral. Então, Senhor, eu peço que a unção do Teu Espírito seja sobre todos nós, não apenas na palavra escolhida para Te passar. Peço que essa escolha tenha sido do Espírito Santo e não apenas do pastor, mas eu Te peço, Pai querido, que ela venha abençoar vidas, tocar nos corações, acima de tudo, Senhor, alimentar o Teu povo com a Tua palavra. E é por isso, Senhor, que eu me coloco em Tuas mãos, eu consagro a Ti os meus lábios, a minha mente e todo o meu ser. E Te peço, Senhor, pelo Teu Espírito, nos dirijas, nos ajudes a dizer apenas aquilo que Tu queres que seja dito. Para tanto, me consagro a Ti e consagro toda a Igreja. Consagro-me a mim para falar, consagro a Tua Igreja para ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou fazer uma leitura que já é de certa forma conhecida, pelo menos o fato em si, ela está narrada em 3 dos evangelhos, está narrada em Mateus, está narrada em Marcos, está narrada em Lucas. Mas eu vou usar o texto de Mateus, que é bem resumido, bem curtinho, e é aquele acontecimento com Jairo, o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, cuja filhinha veio a falecer e Jesus trouxe vida novamente à sua filha. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou dar as explicações necessárias. A leitura encontra-se em Mateus capítulo 9, e eu vou ler primeiro o versículo 18 e 19, depois vou pular para o versículo 23, porque nesta narrativa está inclusa também a narrativa da cura de uma mulher, que aconteceu nesse intermeio, enquanto Jairo chamou Jesus. E até que Jesus chegou à casa de Jairo,
Nesse intermeio houve também uma outra cura que não é o nosso assunto de hoje, embora seja um assunto também importante. Mas vamos nos ater a este. Eu faço alusão a Jairo porque tem um significado muito importante que eu já vou dizer para vocês. Diz assim, versículos 18 e 19. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Pulando para os versículos 23 em diante, diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Amém. Bom, queridos, esta é a leitura. E como eu disse antes, nesse intervalo entre o convite de Jairo e a chegada de Jesus à casa dele, houve a cura de uma mulher que estava também enferma e que tocou Jesus e foi curada, e etc, etc, mas isso é assunto para outra vez, para outro dia, quem sabe. Eu quero expressar o exemplo de Jairo, que é um exemplo que a igreja precisa meditar e provavelmente segui-lo de forma mais ampla. Aqui trata-se de um assunto, mas a igreja está envolvida, as pessoas estão envolvidas em muitos assuntos nos quais, muitas das vezes, nós precisamos da intervenção de Jesus. Então vamos entender primeiro o seguinte. Uma pesquisa me disse que Jairo, a palavra Jairo, significa ele ilumina. Foi ao saber disso que eu escolhi esse texto para ler para vocês. Por quê? Vejamos qual a iluminação, qual a luz, como vai clarear nossas mentes, nossos corações, o exemplo deste homem. Já que o nome dele, coincidentemente ou não, significa isso, ele ilumina. Jairo quer dizer ele ilumina. Antigamente o povo hebreu gostava de colocar nos seus filhos nomes que significassem uma realidade que era desejada para os seus filhos. Os nomes hebreus, na sua maioria, todos eles têm um significado. E um significado, vejam bem, um significado, de certa forma, cristão no bom sentido da palavra, que naquela época Cristo ainda não havia vindo ao mundo, mas um significado com tendências religiosas, né? Veja o significado de Jairo, ele ilumina. E realmente essa narrativa dele, do assunto que ocorreu com ele, nos ilumina e muito. Vamos ver isso de perto, dando continuidade a esse relato, não é? A luz que ele transmitiu para nós. Amém? Podem compreender isto? O que acontece? Jesus estava falando com a multidão quando Jairo chegou perto dele. O versículo 18 diz assim: enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximou-se
e o adorou, dizendo o seguinte: minha filha, etc, etc. Prestem atenção numa coisa. A posição elevada deste homem não era um qualquer, não era um leigo nas coisas de Deus, não se tem notícias se até então ele era um seguidor de Cristo ou não. Sendo ele um chefe da sinagoga, é possível que ele fosse, vejam bem, já conhecesse alguma coisa sobre Jesus, mas não estivesse, propriamente dito, declaradamente seguindo a Cristo. Até porque os outros da sinagoga iam discordar dele. Porque os maiores perseguidores, humanamente falando, foram justamente os das sinagogas. Então o que é que acontece? Não era comum, não era normal que uma pessoa com uma determinada posição fosse a Jesus. Há um outro que certa feita foi falar com Jesus, não o chefe da sinagoga, mas também um conhecido bastante das autoridades, Nicodemos, que procurou Jesus de noite. Procurou Jesus de uma forma assim meio camuflada. Mas este homem não. Ele tinha uma posição? Tinha. Ele tinha seus auxiliares? Tinha. Ele tinha uma certa autoridade religiosa? Tinha. E via de regra, quem tinha autoridade religiosa naquela época era respeitado pela maioria do povo. Mas ele não se acanhou. A sua posição elevada não o impediu de procurar Jesus. Hoje, muitas pessoas não têm nada e ainda desfazem ou desmerecem quando são procurados pelos cristãos para ouvirem a palavra de Deus. Não querem uma aproximação com Cristo. E é por isso que a humanidade está sofrendo. É por isso que a humanidade está passando por tudo que está passando. Porque não quer nada com Deus. Crente, eu costumo dizer isso, todos dizem que são. Mas isso não é tudo. Isso não basta. Crer não basta. É a mesma coisa que cheirar um alimento e achar gostoso e tudo mais, mas isso não basta para o alimentar. Ele tem que comer. Ele tem que saciar a fome. E a mesma coisa é com relação a Cristo. Não adianta dizer, não, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus. Mas quando você começa a falar de Jesus verdadeiramente, eles se retraem e alguns até se afastam. Mas este homem, vejam bem, colocou de lado toda e qualquer presunção e diante de todos, diante da multidão, diante das pessoas que ali estavam, ele foi e procurou a Jesus. Se há pessoas ouvindo esta palavra agora que têm acanhamento quanto a chegar-se a Jesus, veja ao longo da palavra o que você está perdendo. Ainda no mesmo versículo 18, nos deixa claro uma coisa, porque ele diz assim, minha filha morreu, a segunda parte do versículo, minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ele e ela viverá. E poderíamos falar tantas coisas aqui. Poderíamos falar
como ele já estava crendo tanto no amor e no poder de Cristo, que ele já tinha a certeza, a convicção que se Jesus impusesse as suas mãos, a sua filha ia ser curada, ia voltar à vida. Mas não é só isso que eu quero falar, não. O que eu quero que vocês entendam é que ele foi a Jesus para satisfazer uma grande necessidade. E qual é esta necessidade? A morte bateu à sua porta. A morte chegou para alguém da família. Todo mundo é valente, todo mundo é forte, todo mundo deixa comigo, eu posso, eu faço, eu sou. Mas tem algo que acontece na vida de um ser humano, algumas coisas, não é apenas uma, mas algumas coisas que a pessoa não tem para onde correr. E uma delas é essa. Chegou a morte bateu à porta dele. Quantas pessoas têm morrido agora esses dias? Se os familiares pararem para pensar, para entender que morrer, obviamente, todo ser humano haverá de morrer, é o normal, mas o problema é saber estar preparado para encontrar com Deus. Quando a morte bate à porta, qual é a solução? Vamos amenizar um pouquinho. Uma enfermidade faz-me lembrar que diz que tem pessoas que só lembram de Deus quando levam uma topada, né? Vai andando, bateu com o dedo no paralelepípedo, ai meu Deus! Antes disso não lembram que Deus existe. A verdade é essa, queridos. Nós temos que lembrar que existe um Deus, temos que entender que somos dependentes de Deus, não é quando a morte bate à porta. É quando a nossa pseudo-inteligência, nosso raciocínio nos diz que existe um Deus. E não basta dizer, não, eu sei que existe um Deus. Claro, o diabo sabe, todos sabem. O problema é o seguinte, onde é que ele está na sua vida? Por acaso, Jesus estava ali naquela cidade. Jesus estava por perto para atender Jairo. Quantos perderam seus familiares? Quantos se perderam que não estavam nem, talvez nem no mesmo país, quanto mais na mesma cidade onde Cristo estava? A verdade, irmãos, é que nós precisamos buscar a Jesus em tempos normais. O dia de buscar a Jesus não é quando a morte bater à sua porta, não é quando uma enfermidade chegar, é hoje, é agora. A nossa necessidade é para já. As pessoas estão aptas, vamos à rua, um presidente já, um ministro já, e mais isso já. E Cristo? Cristo já, Cristo agora, Cristo hoje, para não dizer era para ontem. Podem compreender isso? Então veja, a posição de Jairo não impediu que ele buscasse a Jesus, e a sua grande necessidade era a morte da sua filha. O versículo 19 diz uma coisa muito importante: Jesus levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Jesus está sempre pronto a socorrer aqueles que o buscam. Jesus podia dizer para ele, olha, você faz assim, onde é que você mora? Em tal lugar. Então, amanhã, na parte da manhã, eu passo lá. Logo mais, se der tempo, eu passo lá. A semana que vem, eu vou lá.
Ah, vamos visitar a igreja, vamos ouvir uma palavra. Ah, qualquer dia desse eu vou. Esse qualquer dia desse, o inimigo vai fazer tudo para impedir. Porque quando o inimigo das nossas almas percebe que alguém está querendo chegar para Cristo, ele começa a botar empecilhos. E se você já não tiver a perspicácia para superar essa visita inicial, esse encontro inicial, dificilmente vai ter para continuar na presença dele. Então, o único refúgio que Jairo encontrou foi em Jesus Cristo. E repito, Jairo não era um mendigo, Jairo não era um homem com problemas outros que não fosse agora no momento a morte da sua filha. E o seu socorro, o seu refúgio foi Jesus, foi ir a Jesus. E esse deve ser também o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus diz que Deus nos agasalha, assim como a galinha debaixo das suas asas agasalha os seus pintainhos, ou seja, protege de todo o mal. E é isso que ele faz conosco também. Então o refúgio é Jesus Cristo. Busque esse refúgio e sinta o amor de Deus sobre você. Houve um obstáculo. Quando nós chegamos nos versículos 23 e 24, nós lemos assim: Então Jesus, chegando à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, veja, um obstáculo, alguma coisa que se opõe. O que se opõe quando alguém quer buscar a Cristo? É o disse-me-disse. São os fofoqueiros de plantão, são os blasfemadores, são os tagarelas, que zombam. Ah lá, ele foi na igreja, ele agora é crente. Não chama mais ele para tomar um copinho conosco não, que ele agora é crente. Podem compreender isso? Os problemas da vida, as multidões, tudo que pode, vamos dizer assim, dificultar a nossa ida a Jesus, está aí pronto para ser usado pelo inimigo. Você tem que aprender a driblar esses obstáculos. Eu me lembro que meu pai, quando éramos crianças, às vezes chegava um familiar, eu tinha um tio que morava em Petrópolis e ele, lá uma vez ou outra, ele, a minha tia e a filha, a prima, iam lá em casa fazer uma visita. Só que tinha uma mania de sempre chegar domingo de manhã cedinho e tal. Aí meu pai, também dado a intimidade que tinha, claro, não fazia isso com a criação, dizia: Antônio, você sabe que eu sou um cristão, um evangélico, e eu vou te pedir a gentileza, fica aí com a Beatriz, que era a esposa dele, e a Teresa, que era a filha dele, fica aí e eu vou na igreja com a família. Né? Na volta a gente vai fazer aquele almoço. Cá para nós, aquela macarronada com galinha que se fazia todo domingo antigamente. Todas as pessoas da classe média naquela época, o almoço de domingo era uma macarronada com galinha. E era gostoso. Mas o meu pai não tinha obstáculo. Eu me lembro que uma vez eu ouvi também ele dizer assim: se por acaso você tiver alguma necessidade, precisa ir embora, não sei se o meu tio perguntou isso, eu quiser ir, você deixa a chave debaixo da porta. Mas ele franqueava a casa, porque a nossa vida com Deus é mais importante do que propriamente dito os bens que possuímos. E depois ninguém ia levar nada. Naquela época ainda existiam pessoas honestas. Apesar que hoje também tem. Amém? Então, amados, havia um obstáculo.
E simplesmente esse obstáculo aqui se manifesta através dessa multidão. A multidão, quando Jesus Cristo chegou, um monte de gente chorando a morte da menina. Tinha uns que vão só para interter, tocando flauta, para tentar amenizar um pouco a coisa. Antigamente existiam as carpideiras. Carpideiras eram aquelas mulheres, aquelas senhoras velhas, que eram, a Igreja Católica usa, acho que ainda usa isso, mas antigamente usava mais. Chamava aquelas mulheres para ficar chorando, sem sentimento nenhum. Não deveria ser muito fácil não, mas elas ganhavam lanche, ganhavam tudo, para ficar ali chorando pela morte de alguém. Mas aqui a gente vê que a multidão realmente, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, o que Jesus fez? Saiam daqui. Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Eu já ouvi, um herege dizer, isso era um ataque de epilepsia, me foge agora o nome, é um ataque que a pessoa tem que fica como se estivesse morto. E às vezes um dia ou dois depois, ou horas depois, a pessoa acaba ressuscitando, por assim dizer, mas não está morto. Me foge agora o termo, me foge agora o nome, mas isso existe. Só que não era o caso. As escrituras sagradas não iam relatar algo que fosse um fingimento, um engano. A palavra de Deus é inerrante, porque é toda inspirada por Deus. Então realmente a menina estava morta. E a primeira coisa que Jesus fez quando chegou na sua casa, repare que desde o início, Jesus acompanhou Jairo, ou seja, ele socorreu. Ele atendeu o pedido de Jairo, ele atende o seu pedido e o meu pedido também, quando é feito com fé, quando é feito com sinceridade, quando o objetivo é bom, é importante. Agora Jesus socorreu. O que Jesus fez? Ele disse, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Ou seja, parem de chorar a morte da menina. Agora mesmo ela vai estar viva. Mais ou menos assim e simples assim. Deus nos socorre em todos os ângulos, em todas as situações. Interessante uma coisa, que na narrativa desse mesmo fato acontecido com Jairo, na narrativa em Marcos, tem um versículo, lá no capítulo 5, versículo 36, que diz assim, uma coisa interessante, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Olha que incentivo, olha que coisa maravilhosa, o estímulo de Jesus. E nós estimulamos você também nesta hora. Não duvide. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer por sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer por você hoje, agora, ainda. Até mesmo durante essa palavra, ao final, milagrosamente, Deus está tocando o seu coração. Apenas creia. Você sabe por que hoje não se vê tantos milagres como se via antigamente? Porque o povo não está crendo como cria antigamente naquela época, onde o povo era mais ingênuo, onde havia menos maldade no mundo, porque a maldade no mundo ela vem crescendo desde o dia que foi implantada no coração do homem até a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Nesse período todo a maldade só faz crescer. Ainda mais com o inimigo das nossas almas regando, adubando essa maldade. Jesus atendeu Jairo,
seguiu até a sua casa. Chegou lá, botou para fora os que estavam atrapalhando. Tem pessoas que mais atrapalham do que ajudam. E ele deu essa palavra de estímulo. Não duvides. Não duvides. Ela apenas dorme. Daqui a pouco você vai ver sua filha viva. Apenas creia. E eu digo para você que está me ouvindo, seja o que for que está impedindo a sua vida, seja o que for que está dificultando a sua vida, seja qual for o seu problema neste momento, não duvide da providência de Deus, apenas creia. Creia, faça como Jairo, fale com Deus, deixa Ele te socorrer e creia que Ele já está dando a solução. Estamos caminhando para o final. O versículo 25 então mostra o grande milagre. Versículo 25 diz: mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Na outra narrativa, lá em Lucas, em falha a memória, diz que Jesus usou uma frase, Talita cumi, ou cumi, que quer dizer, menina, levanta. Mas não é a coisa mais importante saber qual é a frase que ele usou. Importante é saber que ele trouxe a menina de volta à vida. Quantas vezes você já disse para você mesmo, da vida não espero mais nada. A vida não tem nada para me oferecer. E eu digo para você o seguinte, o mundo não tem nada a nos oferecer. Mas Cristo tem. Deus tem. Deus tem muita coisa a oferecer. Uma vida cheia de vitórias, uma vida cheia de alegria e de paz. Não é uma vida de farra, não confunda. Não confunda. É uma vida de alegria interior, de paz interior. A certeza de que Deus está conosco. A alegria interna dada pelo Espírito Santo. Não são os problemas da vida. Problemas sempre existirão, mas a paz de Cristo só existirá se você buscar a Cristo, assim como Jairo fez. Eu sei que parece assim um pouco rotina falar isso, mas a verdade tem que ser dita. Deus continua operando milagres. E as menores coisas, as aparentemente mais simples que possam acontecer na sua vida, mas que segundo Deus, depois que você o busca, depois que você o recebe, depois que você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, todas as coisas obviamente estão concorrendo para o seu bem, mesmo que aparentemente não pareça, mas elas estão concorrendo para o seu bem. Então, nos menores detalhes, nas menores coisas, Deus está cuidando de você. Talvez você não saiba. Deus tem te livrado de males piores do que algum outro mal que você... pastor, mas eu ando com umas dores. É isso mesmo. Eu nunca vi defunto com dor. Então, se você está com dor, você está vivo. Mas uma coisa é certa. É melhor sentir um pouco de dor agora do que gozar a vida lá no inferno. É chorando
e caminhando com dificuldade, que o lavrador espalha a semente no campo. E quando ele colhe, quando ele faz a colheita, ele faz com alegria. Na hora de plantar, é aquele sacrifício, passar o arado, chorar diante de Deus: Senhor, tomara que venha chuva, manda chuva para regar essa planta, tomara que não seja um sol escaldante, e etc, e etc, e etc. Senhor, eu preciso. E quando ele vai colher, é com alegria, traz os feixes de trigo, de cevada ou de milho, seja o que for. Então talvez seja bom, nesse período aqui na terra, a gente chorar um pouquinho, a gente sofrer um pouquinho, porque um dia haveremos de gozar a vida nas mansões celestiais. Eu quero encontrar você lá. Eu quero subir junto com você. Mas para isso você tem que fazer como eu. Receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixar o acanhamento para lá. E você, meu irmão, minha irmã, que já é cristão, é uma parte difícil, é permanecer no caminho. É continuar firme na fé a despeito de qualquer coisa. Esses dias terríveis que estamos passando, dificuldade para se trabalhar, dificuldade para ir na rua. Eu, na minha idade, estou impedido de quase tudo. Ficar dentro de casa. Já pensou? Ficar dentro de casa. Quantos casais estão se desentendendo porque nunca ficaram tanto tempo juntos? É difícil se suportarem mutuamente. Estou acusando ninguém. A coisa é difícil para ambas as partes se suportarem mutuamente, se não houver o amor cristão para transformar, e só Deus pode fazer isso, transformar o que é chato, o que é esquisito, em coisas alegres, em coisas que satisfazem. Então, querido, Jesus disse a Jairo para não contar as coisas para ninguém, para não contar o milagre para ninguém. Mas tem duas conotações aí que podem nem valer, mas tem lógica. Uma é evitar que o pessoal das sinagogas se acirrasse mais os ânimos, porque já estavam perseguindo Jesus, etc, etc. E não é perseguir Jesus, a preocupação dele não é que o perseguissem, não, é que perseguissem o seu povo. Mas por outro lado também nós vemos que apesar de Jesus pedir para não contarem nada, eles contaram, ou seja, as grandezas de Deus, as coisas de Deus, nada pode impedir. Então, queridos, amados irmãos, firmem-se nessa palavra, não só para confiar em Jesus, sobre todas as coisas da sua vida, os mínimos detalhes e as grandes coisas também, mas também narrar, dar testemunho das bênçãos. Quando você conta uma bênção que tenha acontecido com você, você está se alimentando também desta fé. Deixe Deus usar você. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus lhe dar o melhor. Podem compreender isto? Como eu sempre digo lá na igreja, vocês puderam compreender a palavra? Então aí nas suas casas deem um amém e vamos orar juntos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos maravilhosos na Tua presença. Embora cada um nas suas casas, mas o importante é a comunhão que temos também na fé. Os Teus filhos, ao ouvir esta palavra, estarão tendo comunhão também comigo e eu com eles. Seja em que dia, em que horário for,
Não importa, seja quantas vezes forem. Aliás, as coisas boas a gente deve repetir para meditar melhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, tanto o Jardim Primavera como o Jardim América. Alimenta os teus filhos na fé. Alegra os seus corações. Dá-lhes paciência. Dá-lhes um coração fiel para poderem abençoar a tua obra também, não apenas com valores, através dos dízimos ou até ofertas, mas principalmente com as suas orações. Sê com eles, Senhor. Abençoa-os. Se alguém está enfermo, Senhor, seja curado. E seja qual for a enfermidade. Não importa qual é a enfermidade. Porque tanto dói um tumor no cérebro como dói uma unha encravada. Embora os resultados possam ser diferentes, mas as dores são terríveis. Então, Senhor, age na vida dos teus filhos. Dá solução a problemas que nós não podemos solucionar. Dá paz, dá alegria, dá harmonia, tolerância, perseverança na fé, Senhor. Que os teus filhos de vez em quando peguem suas Bíblias, leiam, orem, cantem louvores a Ti e se animem para ir à Tua casa quando isto for possível. Eu te peço estas coisas, Senhor, e peço também pelas autoridades do nosso país, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Senhor, a despeito da qualidade dos nossos regentes, vamos dizer assim, dos nossos administradores, mas age nas suas mentes. Também te peço saúde para o corpo médico, saúde para a enfermagem, técnico de enfermagem, todos os profissionais afins, e juízo para aqueles que administram, que mexem com dinheiro, que pensem no dia de amanhã, para que possam fazer as coisas corretamente hoje. Pai Santo e Bendito, entrego a tua igreja em tuas mãos e te peço que, por misericórdia, os abençoes e os guardes. A todos nos dirijas com teu Espírito Santo e acampes, Senhor, os teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. E aonde você está agora, meu irmão, minha irmã, em concordância com essa palavra, diga comigo, amém e amém. Um lembrete para o Jardim América, próximo domingo, primeiro domingo do mês, no culto da noite estaremos lá. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.